Em um mundo antigo onde a vida se estendia por séculos e os céus tocavam a terra de maneiras inimagináveis, uma série de eventos misteriosos e sobrenaturais se desenrolou. Imagine uma época em que anjos e homens caminhavam lado a lado, onde gigantes vagavam pela terra e onde a linha entre o bem e o mal era tênue e volátil. Esta não é uma história de ficção, mas um relato das primeiras páginas da humanidade, conforme registrado em um dos livros mais antigos e reverenciados da história. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de intrigas divinas, traições celestiais e a busca eterna da humanidade pela redenção. O que aconteceu antes do dilúvio que mudou o curso da existência humana para sempre. Vamos descobrir juntos como era a vida antes do dilúvio. Nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso mundo anterior ao grande dilúvio. Esta era frequentemente envolta em camadas de interpretações, é marcada por longos períodos de vida, interações divinas humanas e uma proximidade com Deus. A história da criação revela personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e eventualmente Noé, nos oferecendo vislumbres de uma vida que de certa forma nos é familiar. Várias forças convergem para que o dilúvio ocorra. Satanás e os anjos caídos são essenciais para essa trama. O primeiro evento que levou ao dilúvio aconteceu antes mesmo da criação do mundo. Antes de começarmos, confira o link no comentário fixado. Temos um e-book completo com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na Bíblia. Além de você adquirir conhecimento comprando nosso e-book, nos ajuda a manter a pregação através desse canal. Amém. Dando continuidade, esteve a criação dos filhos de Deus. No livro de Deus revela um acontecimento anterior à criação do mundo. Jó 38 versículos 4 a 7 indaga: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra, enquanto as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Revela-se que seres angélicos denominados estrelas da manhã e filhos de Deus testemunharam a criação da terra e celebraram o poder, glória e sabedoria de Deus no processo antes do dilúvio. Satanás já era um ser caído. A Bíblia faz breves referências aos anjos caídos porque a vasta maioria dos anjos no céu nunca se perdeu ou se voltou para o mal. No entanto, houve alguns que fizeram essa escolha. Devemos lembrar que o céu foi originalmente destinado a ser o lar eterno deles, mas agora caíram dele. O que levou a isso? Os anjos possuem arbítrio e seu estado caído reflete essa vontade livre. O livro de Judas é explícito sobre isso. Judas versículos 5 e 6, Bíblia Amplificada, relembra: e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em prisões eternas sobre trevas para o juízo do grande dia. Indica-se que os anjos não mantiveram sua posição designada. Eles foram criados para trazer glória a Deus, assim como os humanos, mas abandonaram seu propósito divino. Apesar disso, esses anjos deixaram seu início, o que é uma forma de dizer que abandonaram sua posição inicial no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, comanda esses anjos e atua como seu líder. A grande rebelião, como é frequentemente chamada, foi um evento onde Satanás e uma porção dos anjos do céu fizeram contra Deus e seus anjos em uma tentativa de derrubar a autoridade divina. Satanás, em sua astúcia, tentou destronar seu Criador, mas foi derrotado. Jesus, que estava presente, nos dá um relato disso. Ele fala da glória e majestade que compartilhou com Deus Pai antes do mundo existir. João 17 versículo 5, Bíblia Amplificada, nos diz: agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra estava Deus e Deus tinha majestade com seu Filho Jesus. Proclama: eu vi Satã cair do céu como um relâmpago. Como podemos ver, Satanás é muito mais do que apenas uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com um real poder espiritual, o qual será para a maldade e propósitos egoístas, como o apóstolo Paulo afirmou em vocês versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principais, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes esferas e níveis de autoridade, e seus domínios estão nas regiões celestiais. Essa é uma verdade impactante. Muitos ficam surpresos ao ouvir sobre a organização do reino de Satanás, porém a Bíblia oferece várias indicações claras sobre isso. Uma guerra espiritual foi desencadeada. Trata-se do choque entre dois reinos, um governado por Deus, o príncipe da paz, e o outro governado por Satanás, o príncipe das trevas. Após ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores juraram lealdade mútua e formaram um reino rebelde.
A Bíblia retrata a história de duas linhagens. Infelizmente, o comportamento violento de Caim foi transmitido por sua linhagem, culminando em Lameque, seu tataraneto, que se vangloria de sua violência. O mundo inicialmente criado em perfeição já se encontrava em apenas 4 gerações, imerso em sangue e desafiando o design divino para o casamento antes do dilúvio. A poligamia também se proliferou principalmente através da linhagem de contrapondo essa linhagem. Deus deu a Eva um novo filho chamado Sete em substituição a Abel. Sete representou uma renovação do tipo de adoração que Abel exercia, um culto humilde e sincero a Deus, diferentemente do orgulhoso culto de Caim. Judas versículo 11. Não é surpresa que séculos depois, quando Deus precisou de um servo obediente para construir a arca, ele escolheu Noé. Descendente de Sete, a herança de Caim foi dual. Por um lado, sua linhagem foi inovadora e criativa, por outro, marcada por conflitos e violência. Com o passar das gerações após Adão, o mundo foi se popularizando, mas também se corrompendo. A maldade estava por toda parte e as relações humanas eram marcadas por mentiras, roubos e homicídios. Durante esse período, os seres humanos viviam vidas extraordinariamente longas. Esta era uma época em que a humanidade ainda tinha uma conexão próxima com suas origens. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel, e com o crescimento de sua família surgiu a própria civilização. Gênesis 5 versículo 4 afirma que depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais de 800 anos e teve outros filhos e filhas. A população começou a crescer exponencialmente. Além de Caim e Abel, Sete foi outro filho de Adão que teve descendentes incluindo Enos, Matusalém e finalmente Noé. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Gênesis 5 versículo 5. Seus descendentes 5 versículo 8 e Enos viveu 905 anos. Gênesis 5 versículo 11. Conforme as gerações se sucediam, ensinavam os filhos sobre a terra, a agricultura, a criação de animais e a conexão com Deus. Esse grupo de pessoas era especial, pois carregava a linhagem direta dos primeiros seres humanos, mantendo vivas as tradições e ensinamentos de seus ancestrais. Apesar de suas longas vidas e vasta sabedoria, esses primeiros seres humanos não estavam isentos dos problemas que frequentemente afligem a humanidade, como ciúmes, raiva e até mesmo violência. No entanto, entre eles surgiu um homem notável chamado Enoque. Em Gênesis 5 nos é apresentado pela primeira vez um Enoque, filho de Caim. Contudo, há um outro Enoque mencionado em Gênesis 5 versículo 21. Depois de 65 anos de vida, Enoque se tornou o pai de Matusalém. Este filho se destacaria por se tornar o homem mais longevo já registrado nas Escrituras. Através dos estudos genealógicos da Bíblia, descobrimos que era bisavô de Noé. Precedentes famílias tornaram-se tribos, funções evoluíram para profissões e as bases da civilização foram estabelecidas. Entretanto, na sombra desse progresso, uma invasão sinistra ocorreu, a invasão dos Nefilim. Satanás, visando corromper a linhagem humana, especialmente a linhagem que levaria ao Messias, mobilizou suas legiões malignas para contaminar a humanidade. Em Gênesis 6 versículo 1 e 2, quando esses filhos de Deus, frequentemente interpretados como anjos, viram a beleza das filhas dos homens, tomaram-nas como esposas. No livro de Jó, esses seres são caracterizados como anjos. Sabemos pela narrativa bíblica que 1/3 dos anjos seguiu Satanás em sua rebelião, enquanto 2/3 permaneceram fiéis a Deus. O reino de Deus estava prosperando em número e força. Vendo isso, o príncipe das trevas convocou suas legiões caídas para atacar a humanidade. Estes anjos rebeldes geraram com mulheres humanas os Nefilins, gigantes, cujo próprio nome em hebraico sugere caídos. Gênesis 6. Esse evento, aliado à crescente maldade da humanidade, criou um cenário de profunda corrupção e distância de Deus. O termo filhos de Deus é frequentemente interpretado como anjos caídos ou homens possuídos por demônios, enquanto filhas dos homens se refere a mulheres humanas. As Escrituras em Gênesis 6 versículos 1 a 5 retratam vividamente a situação caótica da terra antes do dilúvio. É dito que os Nefilins habitavam a terra naqueles dias. Gênesis 6 versículo 3 a 5. A perversidade da humanidade cresceu tanto que Deus lamentou e mandou um grande dilúvio, apagando toda aquela geração. E o mesmo vai acontecer, só que de outra forma, após o juízo final. Em Apocalipse, novos céus e novas terras serão formadas e Deus vai nos transformar em novos seres purificados e prontos para viver o sobrenatural de Deus. Amém. Que Deus guarde você e até uma próxima.